proposta de um mínimo de 30% de mulheres nas direções, isso é uma conquista. Se nós conquistarmos isso nesse Congresso, isso é fruto da nossa luta, fruto da nossa batalha de 11 anos. Não é uma coisa que nós conseguimos hoje. Não é uma coisa que os donos vão estar nos dando. Nós estamos mexendo numa coisa séria. Estamos mexendo no poder, né? E não é à toa que essa coisa está se transformando numa coisa tão polêmica, porque em todas as convenções nós apresentamos emendas, em todas as convenções nós temos propostas. Há anos e anos a gente diz que a conjuntura não pode ser trabalhada da forma como é. Há anos e anos nós dizemos que a classe trabalhadora tem sexo. Há anos e anos a gente diz que não é mais possível pensar o socialismo como uma coisa que vai acontecer e que nosso partido, só quando chegar lá, a gente vai mudar essas relações. Nós temos que mudar aqui agora, Temer, é isso mesmo. As cotas é assim, nós propusemos um conjunto, a gente falava assim, um conjunto de políticas de ação afirmativas. O que eram essas políticas? Nós começávamos o seguinte, as mulheres elas não tinham condição de participar. Então uma das ações era, nós precisamos que as reuniões aconteçam nos horários que as mulheres possam participar. Essa era uma ação. Outra, que cada reunião do partido tivesse uma creche, para que a gente pudesse levar os filhos e as crianças pudessem ficar. Que a imprensa partidária, que os jornais do partido passassem a também expressar o conteúdo das mulheres, assim, ou seja, ao escrever uma matéria, que não fosse ou publicar alguma novidade, alguma política, mas que também pudesse fazer parte as mulheres disso, porque muitas vezes até a imprensa partidária, apesar de ser uma imprensa que se quer ser de esquerda, ela também muitas vezes reproduz o conteúdo discriminatório. Então essa era uma outra ação. Uma outra ação que a gente dizia que tinha que ter uma formação política para as mulheres, né? Apesar de que isso não era a condição para que as mulheres pudessem ser dirigentes do partido. E a última ação que a gente dizia, que não era de menor importância, era que a gente tivesse um mecanismo, né, artificial de que 30% das vagas do partido fosse, no mínimo, fosse reservada para as mulheres. Ou seja, no mínimo de 30% de vagas fosse reservada para as mulheres, né? E aí era artificial mesmo. E o nosso debate era assim, se nós... A pessoa falou, mas nós não precisamos ter algo artificial para promover a participação das mulheres. O problema é que, se a gente continuasse numa trajetória natural, a gente talvez seria representada, talvez em 400 anos, se a gente fosse pensar a evolução da presença das mulheres nas direções políticas. E se a gente fosse pensar que na hora de enviar alguém para o diretório ou alguém para a executiva, tendo um homem, tendo uma mulher, a não ser que a mulher fosse muito, muito excepcional, sempre o homem queria. Então, nesse debate, inclusive, da competência política, né? Então, falava assim, mas vocês querem 30%, mas não vai ter 30% de mulheres para colocar na direção, né? Então, a ideia não vai ter. Mas vai ter muita mulher que não tem experiência. Nós vamos ver quantos homens não têm experiência e estão exercendo o cargo de direção no partido, né? Então, foi um debate muito rico. Foi um debate, acho que foi o grande debate do primeiro congresso. A gente conseguia, a gente falava com um homem, com uma mulher, conseguia, não, é você quem vai defender. E isso já vinha de 90, a partir de 90, a gente começou a fazer uma série de discussões nos estados, municípios, trazia pessoas de fora, principalmente companheiras ligadas à democracia alemã, que já tinham experimentado a questão das cotas lá. Então a gente trazia essas pessoas, conversava, discutia, começava a discutir com as direções estaduais e nacional do partido. E no Congresso, quando a gente chegou no Congresso, na verdade as mulheres chegaram unificadas. Proposta número 2, aceitação da emenda. A mesa considera abstenções. Atenção, abstenções, quem vota? A mesa considera aprovado por ampla maioria do Senado. E o que a gente avalia é que depois das cotas, esse tema das mulheres mudou no partido. Primeiro, as cotas, ela impactou o partido como um todo, né? Tanto homens como mulheres. No início, teve muito um debate entre algumas mulheres que já eram dirigentes e tal, essa coisa, não, mas a cota vai me desqualificar, porque vai ficar parecendo que eu estou na direção por causa das cotas.
Mas à medida que os debates foram ocorrendo, foi havendo uma compreensão muito forte de que realmente tinha processo de exclusão. E as mulheres do PT foram muito ousadas, porque é o primeiro grupo político no Brasil que discute cota com política afirmativa. A partir dessa discussão, quer dizer, que foi um processo interno no PT de convencimento, inclusive das mulheres, porque era um assunto muito novo. Para a América Latina e para o Brasil era muito novo. Mas eu acredito que os 30% das cotas que o partido firmou foram fundamentais para o Brasil, não só para o PT, porque foram a visão, a percepção de que nós tínhamos que começar a fazer alguma coisa, que não podia ficar daquele jeito, que não é a livre, espontânea vontade que a mulher vai galgar. Não vai, não vai. Ali a disputa de poder é muito acirrada. Talvez, por isso mesmo, na hora que a mulher ajudava a construir, uma força, todo mundo junto. Depois a mulher começou a disputar o poder. E aí não fica mais você a mulher e vai... Não, aí a história é outra, é o poder, é milímetro. E com os 30%, foi importante no partido, e isso também foi um mote para que nós fizéssemos no Congresso Nacional a lei das cotas, que ela também teve sua importância, principalmente para vereadoras, para deputada federal e estadual. Eu acredito que não teve o impacto que deveria ter, porque a coisa é muito mais ampla, né? Se você for ver para vereadora, por que teve um impacto? Porque esses trabalhos de comunidade, eles são desenvolvidos principalmente por mulheres. E chegava na hora de ter o candidato, era um homem que era escolhido. Ela carregava piano o ano inteiro, né, liderando, era a grande liderança do bairro. E chegava o homem e ia ser o vereador, não ia ser ela. Então, a cota propiciou a essa mulher. Eu consegui até ter coragem de dizer, não, eu tenho espaço, eu vou, e todo mundo achar que ela tinha que ir, porque afinal tinha cota, tal. Não era uma alegria, mas foi. Em relação a deputado estadual, não teve também tantos problemas, mas nem teve tanto impacto quanto para vereadora. Mas para federal, eu acredito que nós não avançamos nada. Por quê? Porque aí é muito mais complexo. Aí a cultura como um todo, né? Você veja, um homem deputado, se ele for do Nordeste, a mulher dele vai para Brasília. Se ele não for do Nordeste, ela fica no lugar de origem. E fica lá, e não fica... A mulher deputada, ela vai para Brasília, o marido não vai, mas não vai mesmo. E se tem filho pequeno, faz o quê do filho? Eu fui deputada, eu vi tantas mulheres com criança, não eram tantas, porque são poucas, com 4 anos, 5 anos, aquela dificuldade, né? Então, tem essa questão da cultura que não foi resolvida. Então, não vai ser cota que vai resolver. Mas nós temos que caminhar muito ainda nessa questão das cotas, porque os países que fizeram as cotas com punição realmente, eles adiantaram muito. Eles estão muito mais avançados que nós, que chegamos a, acho que é 12%. É ridículo.